Lucas 7:11. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. O Senhor falou para a viúva que havia perdido seu filho. Ela havia perdido seu marido, mas agora havia perdido seu filho. E Jesus, em uma multidão alegre, jubilante, ele está para entrar na cidade de Naim. Ele está para ver, para visualizar aquela cidade. E ele vê aquele cortejo fúnebre. E ele olha para aquela mulher que havia perdido seu filho. E ele aproxima-se dela. A multidão estranha, porque um homem como ele não deveria chegar perto de morto. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele quebra o protocolo judaico e ele se aproxima da criança, do jovem morto. Ele aproxima-se daquele jovem que havia morto e ele olha para ele e ele aproxima-se e senta no esquife, que seria o caixão daquele jovem. E a Bíblia fala que quando ele dirige ao jovem, ele fala: jovem, eu te digo, levanta-te. E naquele momento, aquele jovem que estava morto, a Escritura fala que ele se levanta, que ele se ergue. Aleluia! Jesus, naquele dia, ele encontrou corações que estavam em trevas da angústia. Jesus, naquele dia, encontrou pessoas sem esperança. Jesus em Naim encontrou desesperança, angústia, morte. Mas Jesus está trazendo a alegria. Mas Jesus está trazendo a ressurreição. Está trazendo a mudança. Está trazendo um capítulo glorioso para a vida daquela mulher. Ela estava desesperançada. Ela estava sem destino. Ela estava sem direção. Mas quando Jesus, ele chega na vida do homem, ele chega para arrancar a morte e para trazer a vida. Porque Jesus é maior do que a morte. Aleluia. Porque Jesus é maior do que a morte. E ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós vemos isso na situação em que Lázaro, o seu amigo, a quem ele amava, estava morto. E Jesus, há pouco tempo, havia sido quase apedrejado lá no lugar onde seu amigo morava. Mas Jesus disse para os seus discípulos, quando soube que Lázaro havia sido morto, quando soube que ele, na verdade, estava doente, estava em situação grave, a Bíblia fala que ele disse: vamos para Betânia. Vamos para aquele lugar na Judéia, onde eu fui perseguido, porque o meu amigo está doente. E a Bíblia fala que ele vai até lá. Os discípulos estranham a mente de Jesus, a atitude de Jesus, de ir para um lugar onde ele foi perseguido. Mas a vontade de Deus era naquele dia marcar aquele lugar com um grande milagre. Porque onde Jesus passa, milagres acontecem. Onde Jesus passa, a morte tem que bater em retirada. Onde Jesus passa, as enfermidades têm que sair e dar espaço para a cura. Onde Jesus passa, rastros de milagre alcançam a vida daqueles que o encontram, a vida daqueles que têm encontro com Ele. Então, o que pode mudar a história completamente de uma vida, de uma pessoa, é ter um encontro com Jesus. Porque nessas duas situações, tanto de Lázaro como da viúva de Naim, a cura da história daquela pessoa, a mudança da história foi real, porque Jesus ressuscitou. O que era para aquela mulher um sonho, o que era para aquela mulher um presente de Deus, o seu filho, que havia sido morto, levado, sem vida. Mas Jesus disse para aquele jovem: jovem, levanta-te. E aquele jovem da morte se levantou. Eu posso enxergar o espírito da morte para ter me retirado daquele lugar. Aquele cenário foi totalmente mudado, porque as roupas escuras do luto foram trocadas agora pela alegria
que tomou o coração daquela mulher. Porque Jesus Cristo, Ele é aquele que muda o cenário da angústia, o cenário da tristeza. Jesus é aquele que traz esperança onde não há. Porque a presença de Jesus pode mudar qualquer ambiente. A presença do Filho de Deus pode mudar qualquer ambiente. A presença de Jesus Cristo pode mudar o coração de qualquer pessoa que ele assim decidir mudar. Então escute essa palavra e receba. O que nós precisamos é da presença de Jesus na nossa casa, é da presença de Jesus na nossa vida, é da presença de Jesus na nossa família. Porque se a presença de Jesus se manifestar onde a morte vai ter que sair. E a vida vai entrar. E a vida vai se manifestar. Porque Jesus Cristo, Ele é a vida. Aleluia. Ele é a vida. Ele está falando para você nessa noite: o teu problema para mim é nada. A morte para mim é nada. Jesus está falando para você: a morte para mim é nada. A destruição que aconteceu na sua vida para mim é nada, porque eu posso restaurar a sua vida, o seu casamento, eu posso restaurar a sua família, eu posso restaurar a sua saúde. Jesus está falando para você: eu sou a vida que a tua alma precisa, eu sou a restauração que tu precisa, eu sou a cura que tu precisas. O que tu precisas não é do homem, o que tu precisas não é das coisas da terra. Escute isso. Deus está falando com você que você precisa daquele que é a própria vida, é daquele que é a água da vida, é daquele que disse: eu sou o pão da vida. Aleluia. Quem come, quem sacia-se a sua alma da presença de Jesus, não precisa saciar-se com as coisas aqui dessa vida, porque a verdade é que o pecado não pode trazer o bem para ninguém. Então, enquanto o homem está buscando a alegria, a paz, a vida não pode encontrar, ele estará frustrado. Mas se ele tiver encontro com Jesus, aleluia, aleluia, glória a Jesus. Foi a última palavra, glória a Deus, foi a última palavra que aquela mulher recebeu. Aleluia, aleluia. Eu acredito que as últimas palavras, as palavras anteriores à de Jesus, foram palavras de consolo, foram palavras de consolo para ela. Só que as palavras das pessoas que estavam com ela não puderam mudar a situação de morte que o seu filho estava. Mas a Bíblia fala que o único que pôde mudar com a palavra a situação que aquela mulher estava, que havia perdido o seu filho, foi as palavras do Nazareno. Glória a Deus. Foi as palavras de Jesus. Porque o único que pode mudar a nossa vida com as suas palavras é Jesus. Ele disse: morte, saia. E a morte teve que sair. Ele disse por muitas vezes no Evangelho: enfermidade, saia. E a enfermidade saiu. Porque quando Jesus fala, a situação tem que mudar. Aleluia. Quando Jesus fala, a mudança virá. Quando Jesus fala, a coisa não pode ficar da mesma forma. E foi isso que aconteceu. E eu posso ver que a multidão daqueles que espreitavam e viam aquela mulher sofrer, tiveram o seu semblante do seu rosto mudado, porque aquele que a vida entrou no ambiente que havia morte. Eu quero falar para você que Jesus, ele quer entrar na sua vida e tirar toda a morte, e tirar toda a angústia, e tirar o sofrimento que você está passando. Ele quer entrar na sua vida e expulsar aquilo que está atrapalhando da sua vida, aquilo que está impedindo de você ser feliz. Porque eu quero falar para você que a única pessoa que pode trazer felicidade para a sua vida, essa pessoa é Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Ninguém pode te dar alegria genuína, verdadeira, duradoura e eterna. Glória a Jesus. Só Jesus, meu amigo. Santo. Só Jesus, meu amigo. Só Cristo pode mudar a sua vida. Aleluia, Jesus. O estado do seu coração, tirar essa ansiedade, tirar esse mal que lhe perturba, tirar esta opressão, te curar, te libertar e, acima de tudo, te dar a salvação, a vida eterna. E eu quero falar para você que ele provou o seu amor. Jesus, ele nos deu a maior prova de amor. Ele se entregou na cruz. Aleluia. A Bíblia fala que ele se entregou.
Ele é a oferta pelo pecado, para nos tirar do caminho do inferno. Foi Ele que tomou a nossa frente, foi Ele que sentiu nossa dor, foi Ele que tomou as consequências que era para nós, porque era para nós sofrermos o que Ele sofreu, e pior ainda, Aleluia, Jesus. melhor, tudo que é de ruim, Glórias tudo a que é de pior, e depois ainda ir para o inferno, é para nós, é para o ser humano. Mas Jesus Cristo, Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. mas Jesus Cristo, na Tu és verdade, não há misericordioso, sofrimento Pai. tão Obrigado, forte Jesus. como o dele, Não há mas nenhum somente por Jesus para aqueles que é que estão em temos a vida Cristo. eterna. Sim, Senhor. Na verdade, ninguém poderia sofrer mais do que ele, na verdade. Mas somente através dele podemos ter a vida eterna. Somente através dele podemos ter a salvação. Porque somente através dele o homem pode ter os pecados perdoados. Aleluia. Então ele está falando, aleluia, o que você precisa não é das coisas desse mundo. O que você precisa é da salvação Glória a que eu Deus. tenho para você. Então a minha oração é essa, que Jesus te conceda a oportunidade de ter um encontro com Ele e que a tua vida seja transformada pelo poder do Evangelho. Porque esse é o Evangelho. Deus aceita pecadores como eles estão e transforma a vida deles para que eles vivam o que Ele tem para eles, que é estar na sua presença, que é ter vestes de salvação, que é receber uma nova vida, que é receber uma nova filiação, que é ser adotado pela graça em Jesus Cristo, para se tornar filho de Deus e viver a vida abundante que Ele disse, que Ele veio para dar. E essa vida está em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor, abençoe cada um que ouviu essa mensagem e que a